Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre coronavírus e os três principais pontos que eu acredito que o coronavírus ele influencia lá no seu vestibular. Então, para isso, eu vou falar por que ele é um problema tão grande, é um problema tão relevante para o seu vestibular. Depois eu vou falar sobre como ele pode ser abordado em questões do seu vestibular e depois eu vou falar sobre algumas reflexões sobre redação. Então, para isso, eu preciso falar. Bom, muita gente está falando que o coronavírus ele não é uma coisa tão importante, tem uma mortalidade baixa, será que a mídia está exagerando? E para isso, eu estou trazendo aqui para vocês agora nesse vídeo aqui alguns dados específicos para a gente conseguir debater isso de verdade, para eu conseguir mostrar para vocês que isso é relevante. E para isso eu vou colocar aqui uma taxa de mortalidade por idade. E para você ver junto aqui comigo, a gente vai olhar aqui. Quem tem mais de 80 anos tem uma taxa de mortalidade que chega a bater 15%. E quando a gente fala de 15%, pode não parecer que é muito. Você viu aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada. Mas quando a gente olha aqui, uma taxa de mortalidade de 15%, pode não parecer que é muito. Mas se 100 pessoas têm, 15 morrem com mais de 80 anos. Isso é extremamente relevante para quem? Para os nossos avós. Isso é muito importante. Você tem que parar de achar que isso é porque a mídia está exagerando e começar a achar que você realmente tem que tomar medidas para evitar que essa doença se dissemine cada vez mais. Porque é o seguinte, disso aqui que eu quero falar com vocês, mais especificamente, mais do que a taxa de mortalidade, eu quero falar sobre esse gráfico aqui que eu estou mostrando. Qualquer coisa, dá uma parada no vídeo e presta bastante atenção nele. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui, você vai ver que a gente está falando sobre número de infecções, sobre o tempo a partir do primeiro caso em um país, certo? E quando a gente fala disso, a gente tem que começar a pensar em medidas de proteção. Como você viu lá no gráfico, a primeira curva, a curva roxinha, era para quem não tinha medida de proteção. E a segunda curva, que era verdinha, era para quem tinha medidas de proteção. E para isso a gente tem que pensar na capacidade de um sistema de saúde de um país. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um número limitado de leitos em uma UTI. Ou seja, se o número de leitos é de 25 mil aqui no Brasil, se passar esse número de pessoas que vão precisar de um leito na UTI, sem ser só por corona, porque a gente tem outras pessoas que precisam de UTI e não tem corona, a gente começa a ter mortes, a gente começa a ter pessoas que precisavam estar numa UTI e não estão. Tem pessoas no Brasil que vão precisar de cuidados intensivos. Como assim intensivos, Vênis? Elas vão precisar de um respirador para fazer a respiração para elas, porque se o vírus chegar no pulmão dela, ela vai precisar de algo para realmente ajudar ela. E se ela não tiver esse respirador, ela morre. E se você, só para você ter uma ideia, eu cheguei a ler junto com meu irmão artigos científicos que o número de respiradores, por exemplo, lá nos Estados Unidos, chega a ser de apenas 250. Ou seja, se tiver 251 ao mesmo tempo com a doença, ou seja, uma pessoa não vai ter acesso e essa pessoa pode vir a falecer. E certamente, eu até diria que vai vir a falecer porque ela não vai ter acesso ao tratamento que ela precisa. Então a gente precisa tomar muita, mas muita noção dessa importância para a gente ter medidas públicas. E por que isso acontece? A gente tem que ter noção clara que isso acontece principalmente por conta do coronavírus, essa disseminação rápida, a gente não consegue mapear o genoma dele. Isso acontece principalmente para você que está pensando no vestibular, você precisa saber que isso se deve principalmente ao ser uma doença, um vírus que tem um RNA como material genético. E por que isso é tão relevante? Porque se o material genético ele fosse um DNA, ele não ia mutar, ou seja, ele não ia ter mutações tão rápidas. Isso faria que fosse mais rápido de a gente conseguir mapear o genoma dele. E para a gente conseguir mapear o genoma de um vírus que tem um RNA que muta mais rápido, é mais difícil. E por isso que a gente ainda não conseguiu ter vacinas nesse meio tempo que o vírus já começou a ser descoberto. Tá bom? Então, só para você já ter essa primeira contextualização e a gente já começar a pensar agora nessa segunda parte do vídeo sobre como que isso pode ser abordado lá no seu vestibular. E quando a gente fala como isso pode ser abordado lá no seu vestibular, eu tenho que falar com você como, por exemplo, uma questão do Enem, ela é estruturada. Quando a gente fala sobre uma questão do Enem, eu quero falar sobre 3 pontos principais. Uma questão do Enem, ela tem uma contextualização, ela tem um enunciado e ela tem as alternativas. O que eu quero falar com você? Ela tem 3 partes principais. E eu acredito que o corona ele vai ser relevante lá na primeira parte. Eu não acho que vai aparecer nas alternativas sobre, por exemplo, qual é o nome do vírus que leva a doença da Covid-19. Eu acredito que vai aparecer lá na contextualização, como por exemplo,
vai aparecer uma questão, de matemática, uma questão interdisciplinar que vai falar assim, o coronavírus, ele apareceu em 2020 e ele é dado por um crescimento exponencial da função tal. Isso vai estar lá na contextualização. Aí vai, a partir disso, e aí ele vai te perguntar alguma conta que você vai ter que fazer envolvendo o conceito de função exponencial. E você vai ter que relacionar com as alternativas, assinalar a alternativa certa. Agora, o que mais pode vir sem ser interdisciplinar, ser só de biologia? Eu acredito que pode vir lá na contextualização. O coronavírus foi descoberto a partir, ainda não se sabe o vetor exatamente, mas de um animal. Então ele é uma zoonose. Quais são outras doenças que são relacionadas a animais, que são zoonoses? E aí traz lá uma lista de zoonoses. Então é uma coisa relevante para você ver, exponencial e zoonoses. Outra coisa, conceitos. Por exemplo, a OMS acabou de declarar, né, acredito que não faz nem uma semana do momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 15 de março, que o coronavírus é uma pandemia. A Covid-19 é uma pandemia. Então, vamos lá. Quais são os conceitos de epidemia, endemia e, finalmente, pandemia? O que é cada um deles? Você sabe? Dá uma olhada neles de novo. E outra coisa, diferença de RNA e DNA. Por que o coronavírus ele é pior pra gente por ele ser um RNA? Por quê? Porque ele muta mais rápido. Então, talvez isso esteja lá em uma das alternativas. Esses são as 4 questões que eu acredito que podem cair lá no seu vestibular. Se eu fosse chutar 4 questões, eu chutaria essas. E outra coisa muito importante para você que está prestando, esse vídeo ele está sendo bem dinâmico, bem rápido, para você que não tem tempo, você conseguir saber tudo que você precisa para conseguir acelerar os seus estudos no vestibular, para você abordar tudo aquilo que você precisa. E vamos lá, para a terceira parte que eu acredito que talvez seja mais importante quando a gente fala de redação. E se a gente analisar os temas de redação dos últimos anos para cá, a gente tem que olhar que geralmente ele parte de um macro para um micro. O que eu estou falando disso? De uma questão maior, como por exemplo, democratização do acesso à cultura, ele parte para um micro, que ele fala do cinema no último ano, que ele fala por exemplo, em um dos anos que eu fiz, a redação foi sobre os surdos. Então, a inclusão dos surdos no mercado de trabalho. Não falou só da inclusão geral dos deficientes, mas dos surdos especificamente. Então, políticas de saúde pública especificamente para o corona. E a gente parte de um macro. E para isso, eu vou trazer algumas reflexões que eu colocaria se fosse uma redação sobre corona, dependendo do tema. E eu vou trazer aqui, basicamente, deixa eu dar uma olhada, eu trouxe 4 aqui para a gente discutir. Tá? E, bom, a primeira delas é a evolução da tecnologia a partir dos problemas que a gente tem. Bom, começa a pensar um pouco mais nisso. O que eu quero dizer? Vou contar uma pequena história para vocês. Eu faço farmácia de noite na USP e eu faço direito no Mackenzie de dia. Em uma das minhas aulas de sábado, inclusive, na USP, sobre planejamento de fármacos, eu estava vendo junto com o meu monitor alguns gráficos sobre a evolução dos medicamentos ao longo dos anos, das décadas. E a gente viu que, curiosamente, na década de 1990, a gente teve um boom nos medicamentos que foram aprovados e foram para teste e começaram a trazer melhorias para a saúde das pessoas a partir de 1990, que teve o boom da AIDS. Então, você pode ver que teve um problema que gerou uma maior tecnologia. Será que os problemas eles são necessários para a nossa evolução, para a gente conseguir evoluir cada vez mais, para a gente conseguir se desenvolver mais? Então, eu acredito que isso seja relevante para a gente trazer para a discussão quando a gente falar em redação. Se a gente não falar disso, se a gente não tomar cuidado de não pensar nesse tipo de coisa, sua redação pode ficar um pouquinho mais pobre, dependendo de como ela for abordada em um tema de corona. Porque pode ser uma discussão relevante. Bom, será que o corona ele não vai trazer mais estudos relacionados a isso? Não vai gerar curas em outras doenças até que vão descobrir? Bom, talvez seja uma coisa relevante para você começar a pensar e você talvez colocar em uma redação. Outra coisa, cultura local contra a globalização. Será que a cultura da China, né, o bater de asas de uma borboleta ou de uma pessoa que comeu, o bater de asas de uma pessoa, engraçado, mas só para você entender o efeito borboleta. Um bater de asas pode gerar um furacão do outro lado do mundo, ou o comer de um morcego, que talvez tenha sido o caso gerador, gerou uma pessoa infectada que gerou uma pandemia do outro lado do mundo, certo? Então, a cultura local de comer esse tipo de animal acabou gerando uma pandemia geral, muito provavelmente, se for realmente identificado que esse foi o vetor. Então a gente tem que pensar assim, será que essa cultura local ela consegue influenciar o mundo inteiro através da globalização?
Olha um assunto legal para a gente começar a discutir, porque a gente muitas vezes fala de globalização, até nos últimos anos de desglobalização, então isso pode ser outro tema relevante para a gente começar a pensar um pouquinho mais. Outra coisa interessante é falar sobre a histeria coletiva. O surto das pessoas, elas começaram a ficar muito preocupadas com o corona e pararem de fazer as atividades normais, entrarem em um estado de pânico, e isso gerar medidas negativas, como por exemplo, não foi só por conta disso, mas a queda da bolsa, que também teve aspectos influenciados pelo petróleo, pela Rússia, pela Arábia Saudita, pela treta deles, mas a histeria coletiva pode gerar aspectos negativos até na economia. Então a gente tem que conseguir contingenciar essa histeria coletiva e conseguir tratar disso em temas, como que eu posso dizer, mais moderados. A gente tem que conseguir controlar melhor a histeria das pessoas. A gente tem que conseguir, por exemplo, uma pessoa não seja espancada em Londres porque ela era oriental e as pessoas achavam que ela podia ter corona e ela foi espancada. Isso foi um caso de racismo que aconteceu em Londres. Então a gente tem que conseguir conter isso, porque isso vai trazendo alguns podres da sociedade que acabam sendo expostos, como por exemplo o racismo que aconteceu lá. Outra coisa, a gente precisa pensar, principalmente quando a gente fala de Enem, no último parágrafo a gente fala de proposta de intervenção. E quando a gente fala de proposta de intervenção, a gente geralmente fala de medidas de segurança pública, medidas que venham de um órgão público. E para isso, eu acho até interessante, não falando exatamente do Brasil, o Brasil teve algumas medidas, como por exemplo a suspensão das aulas, ele está proibindo alguns eventos maiores, como por exemplo, jogos da Libertadores foram cancelados, jogos da Champions League foram cancelados, não exatamente no Brasil, mas você está entendendo, que foram medidas de política pública. E a gente tem que começar a pensar, por exemplo, como isso foi feito em outros países, né? Como isso foi feito na China, na Itália, no Irã. No Irã a gente não consegue nem saber direito, porque é uma ditadura. Na Itália isso foi tardio e isso gerou ao caos que está agora, que as pessoas não conseguem nem transitar direito. Na China também foi tardio, por isso teve um surto tão grande. E aqui no Brasil, como que estão sendo essas medidas? Quais seriam medidas boas para evitar que o número de pessoas que sejam infectadas aumente tanto ao ponto de a gente não ter leitos para todo mundo e as pessoas morram? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E eu acredito que com esse vídeo aqui as coisas vão ficar muito mais claras para você. Eu fui muito rápido, tá? Explicando tudo que eu tinha que explicar, mas essa é a nossa função aqui. A gente quer passar, tanto eu quanto o meu irmão, que a gente faz parte desse time maravilhoso que a gente tem, que é a plataforma do Segredo do Vestibular, e aqui no canal dos Irmãos Coelhos, de trazer as melhores informações para vocês o mais rápido possível e também da maneira mais concisa, para que você não perca o seu tempo, que você não entre na histeria coletiva, que você não entre num surto, mas que você tome as medidas necessárias para você se proteger. Lave bem as mãos, passe álcool em gel, evite grandes aglomerações e o mais importante, proteja as pessoas mais velhas, proteja as pessoas que têm um índice de mortalidade maior, proteja as pessoas que você ama e proteja as pessoas que tem alguém que as amam. Então, por exemplo, se você não tem uma avó que você ama, que tem mais de 80 anos, tem alguém que tem, então proteja essa pessoa. Se você pode estar você pode estar com vírus e estar assintomático, então, por favor, tome as medidas de segurança, respeite as medidas de segurança que as pessoas estão propondo, os governadores estão propondo, que o Brasil inteiro está propondo, e vamos nessa. Bom, acredito que isso vai ficar bem mais claro para vocês e até a próxima.